Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de metodologia científica. Eu sou o Diogo Martins, como sabem, estudo no IFTM e curso Sistemas para a Internet. Dentro da nossa ementa, hoje abrangeremos os conceitos básicos, que vai adentrar o que é metodologia científica, e por que a computação é uma área científica, e também metodologia aplicada à computação, que vai falar sobre escolhendo o objetivo de pesquisa, o tema, o problema e a perspectiva profissional. Nos conceitos básicos, vamos adentrar o que é metodologia científica. O termo técnico diz o seguinte: metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. A metodologia é uma disciplina que faz parte do currículo dos cursos de graduação, com o objetivo de auxiliar na elaboração de um trabalho científico. É uma ferramenta de fundamental importância para o conhecimento dos métodos que são empregados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso, o TCC. O que seja metodologia? Metodologia é o estudo dos métodos, especialmente dos métodos das ciências. É um processo utilizado para dirigir uma investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um fim determinado. A metodologia aborda as principais regras para a produção científica, fornecendo as técnicas, os instrumentos e os objetivos para o melhor desempenho e qualidade de um trabalho científico. A pesquisa é uma das atividades primordiais para a elaboração de um trabalho realizado com base na metodologia científica. É a fase da investigação, da coleta de dados sobre o tema a ser estudado. A metodologia é uma disciplina que estimula o aprendizado, levando o aluno a tirar o melhor proveito de uma leitura, de uma análise ou da interpretação de um texto pesquisado, que posteriormente vai ajudar na originalidade dos textos acadêmicos, sempre fundamentados nas normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Conceitos básicos: por que computação é uma área científica? Nada melhor para responder isso que o significado da ciência da computação, que é a ciência que estuda as técnicas, metodologias e os instrumentos computacionais, que automatiza processos e desenvolve soluções baseadas no uso do processamento digital. Ela não se restringe apenas ao estudo dos algoritmos, suas aplicações e implementação na forma de software, extrapolando para todo e qualquer conhecimento pautado no computador, que envolvem também a telecomunicação, o banco de dados e as aplicações tecnológicas, que possibilitam atingir o tratamento de dados de entrada e saída, de forma que se transforme em informação. Assim, a ciência da computação também abrange as técnicas de modelagem de dados e os protocolos de comunicação, além dos princípios que abrangem outras especializações da área. Enquanto ciência, classifica-se como ciência exata, apesar de herdar elementos da lógica filosófica aristotélica, tendo isso em um papel importante na formalização matemática de algoritmos, como forma de representar problemas decidíveis, ou seja, os que são suscetíveis à redução a operações elementares básicas, capazes de ser reproduzidos através de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico capaz de armazenar ou manipular dados. Um desses dispositivos é o computador digital, que é utilizado hoje em todas as residências praticamente do mundo. Agora falaremos no tema de metodologia aplicada à computação, escolhendo o objetivo de pesquisa, o tema, o problema e também a perspectiva profissional. Primeiramente, deve perguntar o que é pesquisa. Pesquisa significa, de forma bem simples, procurar respostas, indagações e propostas. Pesquisa científica é a realização concreta da investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos. Também pode falar que a pesquisa científica é o conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico, que tem que ter por objetivo encontrar soluções para problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos.
vou falar um pouco sobre tipos de pesquisas, que são classificadas quanto à área de ciência, à natureza, aos objetivos, aos procedimentos, ao objetivo, repetir, né? E a forma de abordagem. Tipos de pesquisa. Uma modalidade de pesquisa exploratória. Seu objetivo é a caracterização inicial do problema. Sua classificação é de sua definição, constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica. A modalidade teórica tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses. A pesquisa aplicada tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. A modalidade de pesquisa de campo é a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. A pesquisa experimental objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados. A pesquisa bibliográfica recupera o conhecimento científico acumulado sobre um problema. Tipo de pesquisa quanto aos objetivos. Pesquisa exploratória, proporcionar maior familiaridade com o problema. Levantamento bibliográfico ou entrevistas. Pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. A pesquisa descritiva. Fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem a interferência do pesquisador. O uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática. A pesquisa explicativa. Identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Ciências naturais, método experimental, ciências sociais e método observacional. Pesquisa quantitativa. Traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas. Pesquisa qualitativa. É descritiva. As informações obtidas não podem ser quantificáveis. Os dados obtidos são analisados indutivamente. E a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Tema. O tema em si não tem muito a se falar, pois ele é o tema. O que é necessário? Que você elabore um projeto de pesquisa para que serve e quais são suas partes constitutivas. Existe a escolha de um assunto, que no caso seria o tema. Não há outra forma de começar. Todo projeto vai estar relacionado ao tema. Em geral, a primeira escolha que fazemos de um assunto ou de uma área de pesquisa não apresenta um recorte muito preciso, exigindo que depois se retrabalhe o alvo de nosso interesse e assim chegue a uma conclusão definitiva do tema. Porque de acordo com que você vai avançando no trabalho, talvez aquele tema não se adeque mais ao seu trabalho, sendo necessário elaborar um novo tema. O problema. O problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Depois de definido o tema, levanta-se uma questão para ser respondida, através de uma hipótese que será confirmada ou negada através do trabalho de pesquisa. Em geral, um bom problema de pesquisa atende a 5 características. Deve ser formulado com uma pergunta. Deve ser claro e preciso. Deve ser empírico. Deve ser suscetível de solução. E deve ser limitado a uma dimensão viável. O problema de pesquisa deve ser formulado como uma pergunta, maneira simples e direta de formulação, que facilita a identificação do problema. O tema não é o problema. O problema de pesquisa deve ser claro e preciso. Se a formulação for vaga ou imprecisa, como pode ser resolvido? Não deve conter termos com definição incerta ou ambígua. O complemento, definição operacional. Indica como o fenômeno é medido. O problema de pesquisa deve ser empírico. Problemas de pesquisa não devem referir a valores morais.
não devem conduzir a considerações subjetivas ou a julgamentos morais. Problemas sobre melhor, pior, bom, mal devem ser reformulados, referências a fatos empíricos e não a percepções profissionais. O problema de pesquisa deve ter um horizonte de solução. Deve-se ter de alguma ideia como o problema proposto poderá ser resolvido. Não adianta propor um tema bem formulado se não houver como coletar dados que levam ou demonstrem uma solução. Requer o domínio da tecnologia adequada a uma solução. O problema de pesquisa deve ser delimitado. Quanto tempo será necessário para coletar as informações que levem à solução do problema? A delimitação do escopo permite trabalhar de maneira focada, obtendo dados relevantes dentro do tempo delimitado para a execução da pesquisa. E depois? O pesquisador deverá oferecer uma solução possível para o problema proposto. O pesquisador deverá coletar dados e analisá-los. A confirmação da hipótese, ou seja, um problema solucionado. Se os dados não levam a conclusões precisas, o problema não foi solucionado. Umas dicas. No início da pesquisa, requer definição de um problema. A definição de um bom problema de pesquisa requer conhecimento sobre o tema que está sendo tratado. Não é tarefa trivial. Essencial para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, e o problema que não for bem formulado pode se tornar uma pesquisa inviável. Perspectiva profissional. Perspectiva profissional é o desenvolvimento deste estudo. O desenvolvimento desse estudo pautou-se numa pesquisa qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica. Os estudos qualitativos sugerem contrapartidas ao domínio da concepção quantitativa nas ciências humanas, como alternativa metodológica para os estudos voltados à educação. Como seria a perspectiva profissional? Você fez o problema e solucionou. A perspectiva profissional seria o que foi levado em consideração para que o tema fosse atingido o objetivo do tema. Dentre isso, você teve uma experiência para formular uma pergunta, que seria a mesma coisa da primeira frase que vemos, o que é metodologia científica, que é o estudo das normas e técnicas, não é isso? Essa é a perspectiva profissional em cima do tema desenvolvido e solucionado. Pessoal, mais uma vez obrigado. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Essas são as fontes de onde tiramos de onde eu tirei a ideia para fazer esses slides. Um bom site que eu indico para vocês é o www.significados.com.br. Ele tem uma vasta quantidade de termos técnicos e significados para pesquisas que você não costuma achar quando você usa no Google ou Yahoo. Quem tiver um tempinho, dá uma verificada. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo vídeo.